Olá pessoal, eu sou Aline Barbosa, sou teóloga, sou graduando também em administração pela Unip, aqui de Brasília, e sou secretária, faço parte da equipe da FTRB como secretária acadêmica. E esse mês que se comemora o Dia Internacional da Mulher, vamos estar refletindo sobre um tema bem relevante. E eu convido você a refletir junto conosco agora, esse tema referente à mulher. Então a gente vai falar um pouquinho hoje entre a feminilidade bíblica e o feminismo evangélico. Então a gente vai ouvir um pouquinho sobre os dois e a gente vai ver a perspectiva bíblica sobre esses dois. Então se hoje eu te perguntar qual desses dois nomes você poderia responder de forma rápida, se eu perguntar a você o que é feminilidade, você vai pensar um pouquinho, buscar alguma informação e vai tentar responder. Mas se eu te perguntar o que é feminismo, questões de segundos você consegue responder. Então a gente vai tratar um pouquinho desses dois assuntos, vamos ver se tem diferença, o que é relevante, o que a Bíblia traz para estar falando conosco em relação a esses assuntos, certo? Para a gente entendermos um pouquinho sobre feminilidade e feminismo, a gente precisa ver o todo, a cosmovisão do todo. E a gente vai ver esses três aspectos hoje: criação, a queda e a redenção. Então vamos ver o que houve na criação, o que houve pós-queda e depois o que tem a redenção. A criação é o que Deus faz. Cultura é o que nós fazemos, ou seja, cultura é uma construção humana, logo os desvios comportamentais quanto à sexualidade estão pautadas no conjunto de valores que a sociedade apresenta. Então a gente vai ver um pouquinho a criação, falar um pouquinho disso, que é o próprio Deus que faz, e vamos ver um pouquinho o que a cultura nos apresenta. Mas, como servos de Cristo, precisamos levar a nossa sociedade a entender o prazer de viver corretamente, agradando a Deus no prazer dessa sua sexualidade. Criação. Deus criou homem e mulher, iguais perante Ele. Homem e mulher devem refletir a imago Dei, ou seja, a imagem de Deus. Isso significa que o homem e a mulher devem entender qual é o padrão bíblico sobre masculinidade e feminilidade. Embora sejam iguais perante Deus, cada um de nós, homem e mulher, possui individuação, ou seja, suas características diferentes. Ambos possuem funções diferentes. Mulher, criada por Deus, para ser a parte perfeita que completa o homem. Um presente de Deus dado ao homem. É Deus que presenteia o homem com a mulher maravilhosa. O que ele fala também em relação à criação? Ele nos dá uma função de auxiliadora na regência da criação. Suporte para o homem. Assim como Deus é o socorro bem presente para o homem em suas adversidades, a mulher precisa ser para o homem esse socorro no dia da angústia. Tem funções sublimes na criação, tem a sua individuação. Então, o que a gente pode ver um pouquinho na criação? A gente pode ver que houve o período da criação, no primeiro dia, no segundo dia, e cada dia que Deus ia criando, ele ia falando, e viu Deus que era bom. E aí vem a narrativa do texto. Segundo dia, viu Deus que era bom. Terceiro, quarto, quinto, sexto. Foi falando que era bom. Chegou um determinado dia que Deus falou e viu Deus que não era bom. O texto relatando, viu Deus que não era bom. Não era bom o quê? Que o homem vivesse só. Gênesis 2:18 vai falar que não é bom que o homem viva só. Para isso eu vou criar uma auxiliadora, ou seja, que ele seja idônea. Então na criação a gente já recebe uma função. Deus criou a mulher para auxiliar na função do homem, auxiliar o homem em sua função. E com isso, por mais que sejamos iguais, homem e mulher, somos iguais por termos a imagem de Deus, a imago Dei,
mas temos funções diferentes. E é isso que a gente tem que entender. Herman Bavinck fala a respeito da origem comum do homem e da mulher e interdependência das pessoas, pautado no aspecto dos eventos da criação. Então ele vai falar da sua interdependência. O homem criado, mulher criado, iguais à imagem de Deus, mas tem uma interdependência em suas funções. Aquele que criou o homem com a necessidade de expressão e extensão só pode, na grandeza da sua graça, suprir-lhe a necessidade. Só pode criar para ele uma ajudadora que esteja ao seu lado, relacionada a ele e que seja a sua contraparte. A mulher não é apenas criada ao seu lado. A gente sabe que Deus criou o homem, a mulher da costela do homem, né, de Adão. Mas ela não é apenas criada ao seu lado, mas é retirada do homem. Ela sai de Adão, mas é uma outra pessoa, que não é Adão. Ela é relacionada a ele e ainda assim é diferente dele. Pertence à mesma espécie, mas ocupa uma posição singular. É dependente e, no entanto, é livre. Ela é segunda Adão e saída de Adão, mas deve a sua existência a Deus somente. Ele ainda fala que ela serve como ajudadora do homem para fazer possível a missão de se submeter à terra. Ela é colaboradora, não como amante, nem muito menos como escrava, mas como um indivíduo independente, um ser livre, que recebe a sua existência não do homem, mas de Deus, que é responsável diante de Deus e que foi dada ao homem como um presente gracioso e não adquirido. Então, aqui na criação, nessa cosmovisão da criação, a gente vê que Deus nos criou com funções. E uma função independente da do homem. Somos iguais, mas temos diferenças. Então, a feminilidade da mulher é totalmente diferente da masculinidade do homem. Isso não é algo que o humano criou, mas o próprio Deus, determinando as funções de cada um. A gente não vê cientista estudando para mudar a localidade do mar, a função do mar. Mas hoje a gente vê nos nossos dias tentando mudar essa criação, o homem e a mulher. Então, o que Deus diz que é muito bom, a gente vê isso tentando ser mudado e que foi bem definido na criação. Assim como o primeiro dia, as criações, o segundo, o terceiro, o quarto, que funciona normalmente, que funciona conforme o Criador colocou, a gente também vê o ser humano dessa forma. Homem e mulher foram criados à imagem dele, mas com funções diferentes. Essa é um pouquinho da cosmovisão do todo da criação. A mulher foi criada, sim, com finalidades. E a queda? A queda veio, Gênesis 3, vai estar falando de algumas consequências, tanto da mulher, como do homem, como da própria serpente. E a mulher ali, tanto que quando a gente mulher, a gente brinca, né, que a gente quer encontrar Eva e quando chegar no céu, quer encontrar Eva para falar algumas coisas. Porque tem coisas que a gente hoje vivencia que não era necessário. Como a gente tinha um corpo, a imagem de Deus glorificado, a semelhança, a gente vivia ao lado dele, então não era necessário a gente sentir algumas coisas. E aí, com a consequência, veio a mulher que sentirá dores no parto, a mulher vai ter inimizade e essas consequências. É tanto que na TV a gente está vendo aí uma novela, né, chamada Gênesis, e ela vai trazer o a queda, né, depois da queda. Como as mulheres estão mudadas, né? O feminismo entrou. Ou seja, a gente acaba querendo desagradar a nossa função para que a gente foi criada, para agradar uma cultura. Então, a gente vem com a cultura que os comportamentos vão definindo quem a gente tem que ser, do que a gente ficar com o que a gente foi criado. Para quê? Qual a finalidade da feminilidade? E aí, com a queda, veio o homem tentando desagradar a Deus desfreadamente
e a gente tentando sobreviver com as nossas próprias forças. O feminismo é uma das questões que a gente vai ver agora. A gente viu um pouquinho sobre feminilidade, ou seja, na criação foi definida algumas funções para a mulher ser mulher, e aí depois da queda veio algumas lutas para nós mulheres tentar conquistar. E quando a gente vê o feminismo de uma visão cultural, que a sociedade impõe para a gente ser ou deixar de ser, a gente vê que não é só uma questão de cultura, e sim uma ideologia que é colocada em nossa mente. E que a gente tem que se assumir. Você é mulher, você tem que ser feminista. Então, em alguns momentos, o feminismo traz, falando rapidamente do feminismo, ele traz algumas ondas. E essas ondas é diferenciada em 3 partes. Primeira onda, segunda onda e terceira onda. Para os historiadores, eles vão dizer que ondas não existiram, porque se tivesse existido, queria dizer que por um curto momento, um período longo, parou de lutar por isso. E isso não aconteceu. Isso foi, os historiadores vão dizer que teve fases e não ondas, porque continuaram lutando pelos seus direitos. E a cultura informa que isso é muito bom. E a gente vai ver um pouquinho o que foi conquistado com essas ondas. A primeira onda, chamada o movimento feminista, primeiro, eles foram em busca de alguns direitos que lutaram por aquela época. Então, nesse período, é onde estava sendo criado o socialismo, o marxismo. Então, esse período veio essas ideologias também crescendo, o iluminismo. E o direito buscado pelas feministas, nesse primeiro movimento, elas conseguiram alguns direitos, que hoje a gente utiliza deles. E um desses direitos é pensar, falar, estudar, votar e trabalhar. Então, quando a gente olha pelo movimento que fica ocultando algumas informações, essa luta que a mulher tem que ter alguns direitos, é como se na criação Deus não pensasse nesses direitos que a gente tem que ter. E a gente acaba acreditando, porque a cultura, a sociedade está dizendo isso. E aí veio também com a queda, que não é o momento da gente falar aqui, porque o foco é a mulher, mas veio o movimento também, o machismo. E aí a resposta do feminismo é responder à altura. E aí essa briga de gêneros que vem com o feminismo. Então, foi direitos bons. As mulheres conseguiram pensar, falar, votar, decidir em quem elas poderiam colocar no poder em relação a eleições, e o direito também de trabalhar. Com o segundo movimento, o direito que elas tinham conquistado de trabalhar, veio o impacto da Segunda Guerra Mundial. E com esse impacto, com os homens, eles morreram na Guerra Mundial, nessas guerras, e faltou mão de obra. Então, vamos colocar, sim, as mulheres para trabalhar. Então, as mulheres foram sendo chamadas para ter alguns tipos de trabalho onde elas antes não tinham. Então, no primeiro movimento, elas conseguiram esse direito. A partir do segundo movimento, elas já estavam inseridas nesse meio de trabalho. Mas com isso também veio o cinema, a mulher como objeto de drogas, sexo e rock and roll. Foi nesse período aí que veio essa frase, né? Drogas, sexo e rock and roll. Então, nesse período, a mulher começou a ser vista como um objeto. Então, algumas conquistas aqui no segundo movimento, eles começaram a se perder. Elas começaram a se perder. E interessante é que essas mulheres, desde o primeiro movimento, desde o início do pré-feminismo, eram mulheres que eram casadas. Eram mulheres que tinham famílias, mulheres que lutavam por isso, falavam sobre isso, mas em casa amava viver como mãe, como esposa. Então era uma briga constante. Então algumas que pontaram esses movimentos, a gente vai ver que os historiadores trazem o perfil delas, né? Então não era só
mulheres solteiras, como a gente tem em vista hoje, né? Que hoje quem luta é a mulher solteira. Mas isso foi uma das consequências desse movimento. Então, com esses movimentos, esse segundo movimento, também veio a briga com os homens. O anticasamento, o divórcio. E esse anticasamento era que, se eu casar, eu vou ser escrava de um outro ser. Porque eu já era escrava dos meus pais, agora eu vou ser escrava de um esposo. E eu não quero isso para mim. Então, foi colocado a cultura, a sociedade foi colocando e trazendo, por conta de consequências do nosso pecado, a gente acabou saindo do caminho que éramos para ter ficado, ou seja, criação, feminilidade. A mulher com funções sublimes, a mulher com funções lindas. E aí veio o pecado e acaba a gente sabendo que a gente vai sair do que a gente, para que a gente foi criado. E nesse segundo momento aqui, houve muitos divórcios. As mulheres, como elas estavam conseguindo trabalhar também, elas viram que elas poderiam se sustentar. E outra, a mulher também não queria ser vista como uma fábrica de crianças. Casar para ter filhos, ter essa responsabilidade de ter filho. Quanto na criação, era uma dádiva a gente poder dar vida a um outro ser. Então, com essa segunda onda, veio muitas mulheres não querendo casar, muitas mulheres querendo ficar solteiras e tendo aversão ao homem. Não querendo depender dele como se fosse um peso depender. Eu não estou tirando aqui que algumas não sofreram por conta do machismo, que também veio pós-queda, né? A queda, o pecado que vai nos afastando de Deus e a gente vai criando e a cultura vai trazendo isso. Então, o primeiro momento foi bom aos olhos de todos, que a mulher conseguiu alguns direitos. No segundo momento, os direitos que ela tinha conseguido estavam acabando virando contra ela mesma, porque a mulher já não era mais vista como uma mulher que teria que ser guardada, mas uma mulher que teria que ser usada. Então, a função do homem na criação era guardar, o homem começa a ver a mulher como um objeto. E ela gostava de se ver assim, de estar por cima do homem. Com a terceira onda desse movimento, veio elas querendo lutar por uma outras circunstâncias, e entendendo uma outra circunstância. Olha, não somos iguais, não queremos ser iguais. Realmente, somos diferentes, somos superiores, melhores em tudo, na empresa, tudo que a gente faz de salto alto. Revolução sexual. Então, nesse terceiro momento, foi que, na visão histórica, elas começaram a cair por água abaixo. Elas começaram a perder o foco que, no início, elas traziam como algo muito bom, que era uma resposta contra o machismo. E aí veio essa revolução sexual, que é uma briga entre os sexos. Eu sou melhor, eu sou aquilo. E isso, queridos, está entrando nas igrejas. A gente vê mulheres, crianças, meninas, moças, tendo esse tipo de pensamento. Porque o pecado veio com a sociedade, a cultura, isso foi criando, e parece que quando a gente fala o contrário, não sou feminista, parece que a gente está indo contra um pensamento bom para a mulher. E aí a historiadora Ana Campelo, que é até deputada, ela vem trazendo na história do feminismo até os dias de hoje um quinto momento onde se nega a escritura. Então a escritura é negada. Por quê? O que era um plano ideal para o homem, o que era uma escritura que a gente tinha aquilo dali como regra, as mulheres lutavam para ter sua família, queriam servir a sociedade como frutífera, a Bíblia veio ficando assim, arcaica. O que foi escrito há 2000 anos atrás ainda vale para hoje? Não, esses homens eram machistas. Os que vieram depois da queda, não, Abraão, Isaac, Jacó, tudo machista. Então, o feminismo, ele traz isso com unhas e dentes, que a Bíblia está desatualizada. Por quê?
O que a gente vai ver no Antigo e no Novo Testamento são mulheres focando e trazendo as suas funções para ser feita. Então, veio a criação em Gênesis, informando para que a gente foi criadas. Por conta do pecado, veio várias consequências e as mulheres também foram nesse momento. É tanto que no Novo Testamento a gente vai ver que Jesus teve um encontro com a mulher pecadora, Jesus teve um encontro com a mulher samaritana, que vivia também numa vida que não agradava aos olhos dele. Então a gente vê que estava se perdendo a essência de ser mulher, a essência da feminilidade, a essência de querer fazer a função correta desde a criação. Então a Bíblia de Gênesis a Apocalipse vai lutar para que o homem e a mulher façam a sua função para agradar a Deus. Enquanto o pecado vai trazendo a gente para visualizar a nossa cosmovisão da nossa cultura. E a cultura de hoje está fazendo a gente, mulheres, lutar pelos nossos direitos. Esses direitos que quem deu foi a cultura, os homens pecadores que trouxe, dizendo que eu não posso ser igual ao meu esposo, eu tenho que ser melhor do que o meu esposo. Não, eu não posso aceitar um salário igual. Não, eu tenho que aceitar. São lutas que, ao falar, soa como algo bom. Mas quando a gente vai ver, por trás da história, é uma ideologia esquerdista que luta contra as ações bíblicas. Que diz que a Bíblia não é algo que a gente tenha que seguir. Mulher hoje ser submissa é algo arcaico. É algo que não é digno da gente seguir, porque a gente vai sofrer, a gente precisa ser feliz. É tanto, queridos, que a sociedade hoje, a mulher que se torna frágil, ela é fraca. A mulher que pede favores ao homem para o homem se sentir homem, que a função dele é guardar, são mulheres fracas. Mulheres que usam rosa, não, somos fortes. Isso a sociedade está nos impondo. Isso a sociedade traz como algo que a gente tem que... Não, você trabalhar, você casar, ter filhos enquanto seu... A sociedade está trazendo. A visão feminista não é algo só fora da igreja. Infelizmente, é algo dentro da igreja que a gente está tendo. Uma visão que a mulher pode sim ser melhor do que o homem. E eu não sei se vocês perceberam, com esses movimentos feministas, há uma briga eterna de o homem e a mulher. Eu sou melhor do que você, o homem coloca a mulher como algo inferior e a mulher fica lutando para não ser algo inferior e fica nessa briga de gênero. Quem é melhor? Quem é pior? Enquanto a criação diz que somos iguais à imagem de Deus, porém com funções diferentes, características diferentes. Por mais que o homem queira se transformar e não aceitar o seu gênero, ele jamais vai poder dar à luz a um filho, porque na criação foi definido algumas funções. Foi definido a função da lua de iluminar, a função do sol de clarear, a função das nuvens, a função do mar, a função do vento. Não tem como mudar. Assim como não tem como mudar as funções do homem e da mulher. Tentamos, a sociedade tenta, mas algumas funções é dada a um e ao outro. E é isso que a gente tem que entender. Quando a gente fala que é feminista, a gente está indo de encontro a alguns padrões bíblicos. A gente está indo numa contramão em que a Bíblia diz que eu tenho que ser algo e a gente está dizendo que está desatualizado a Bíblia? Sabemos que não. Então, a queda trouxe todo esse aparato do pecado. E a gente foi distanciando de Deus. Distanciando daquilo que fomos criadas, distanciando das nossas funções colocadas pelo próprio Criador. E quando a gente vê hoje as funções que foi nos dada em Gênesis, na criação, e a gente olha para a sociedade de hoje, cristã, não estou falando quem não serve, quem não teve um encontro ainda com Cristo, estou falando cristã. Quando a gente vê a sociedade de hoje,
estamos um pouco distante do que é o papel feminilidade. E estamos lutando para ser feministas. Então, esse momento é para a gente refletir um pouquinho. Porque o que é trazido pelas mídias, o feminismo foi algo muito bom para as mulheres. Mas quando a gente vê algumas consequências de como quando mães querem disputar quem é mais, quem é menos dependente em casa. A gente vai ver criações de filhos hoje não sabendo o que é uma mãe e o que é um pai. Ver funções sendo trocadas. A mulher fazendo o que o homem era para fazer e vice-versa. E a gente vê hoje homens sendo criados de uma forma que a mulher precisa mostrar isso. E quando a gente vai ver entre a Bíblia e o que a sociedade informa, é muito distante. E o feminismo trouxe essas consequências para as famílias. Divórcios, mulheres casando porque se apaixonam, mas não querem ter filhos. E aí vivem num casamento que estão morrendo a prestação. E aí é mais fácil divorciar. Mulheres que, para responder uma sociedade, precisa dar resposta ao mesmo nível do esposo quando atrai. Mulheres que não querem abrir mão para fazer as suas funções, mas querem lutar contra os padrões bíblicos para agradar a sociedade. Então teve bastante consequências para as famílias cristãs, onde tem lares desestruturados, onde não tem nada definido de homem, mulher, pai, filho. É filho mandando, é pai mandando e ninguém se respeitando. Enquanto a Bíblia nos traz vários textos que nos informam as nossas funções, tanto no Antigo como no Novo Testamento. A redenção é quando a gente tem um encontro com Cristo. E o que a gente pensa, a gente tem que mudar conforme a Bíblia. É a gente ter fé num Cristo que modifica. É a gente querer agradá-lo acima de qualquer outra coisa. É a gente temê-lo do que aos homens. A redenção é quando a gente tem esse encontro. A mulher samaritana teve um encontro com Cristo e ela não voltou à sua vida de como ela tinha. Tinha 7 e o que estou agora não é meu marido. Parafraseando o texto da mulher samaritana. Então, queridos, questões que a gente tem que refletir. A partir do momento que a gente tem esse encontro com Deus, que a redenção, que a gente tem de se olhar e ver os nossos pecados e ver o que a gente pode mudar constantemente, diariamente, uma vez alcançados por Cristo, temos a fixação da igualdade entre os homens e mulheres, independente da cultura. Então, uma vez que eu tenho um encontro com Cristo, conheço as suas escrituras, o que ela fala quem eu sou, eu não vou ter dificuldade, não vou me sentir inferior, porque ambos foram criados à imagem de Deus. Temos a manutenção das divisões de funções e o correto entendimento das mesmas. Uma família que se prostra a um Cristo ressurreto, ela vai querer mudanças. Então, se hoje a gente despertar como igrejas, como cristãos, se a gente despertar, amanhã a gente terá uma sociedade diferente. O retorno do padrão de referência sendo a Trindade. E nesse caso, atribuições como ato de obediência a Cristo. O que a Bíblia nos fala, temos que obedecer. Análise de Efésios, do capítulo 5, do 15 ao 33, vai falar um pouquinho dessas funções. Masculinidade e feminilidade. Algo que distancia bastante do machismo e do feminismo. E o padrão também, a gente vai ver em Efésios ali 6, o padrão de pais e filhos. Então a gente vai ver que a Bíblia se importa sim com famílias. E a gente precisa olhar para elas e buscar a prática disso. Vamos analisar rapidamente, eu só vou citar
que o nosso tempo não dá, mas eu trouxe aqui algumas referências bíblicas que fala das nossas funções, função da mulher em si. A mulher deve auxiliar o homem em todas as suas demandas. Quando a gente é criada, quando a mulher é criada, ela é chamada com uma função auxiliadora, que lhe seja idônea. A gente vê em 1 Coríntios do 1 ao 5, a mulher ser disponível em suas funções. A gente também vai ver em Salmos 128 que a mulher é produtiva, proporciona sombra, descanso, um castelo forte e acolhedor. Em Salmo 128 vai estar trazendo o homem que teme ao Senhor, esse é bem-aventurado. E ele vai trazer nesse texto a mulher como uma produtora, uma mulher como frutífera, a mulher que tenha prazer em dar vida a um outro ser. Quanto que na queda a gente vê o distanciamento dessa função, de a mulher não querer ter filhos. Deve respeitar e incentivar a liderança do seu esposo. A gente vai ver isso em alguns textos, como Efésios, capítulo 5, verso 33, Colossenses 3, verso 18, 1 a Pedro 3, 1 e 2, vai estar falando de respeitar essa liderança. Então, quando a gente tem a proporção de Efésio, ele vai falar no capítulo 5, no verso 18, que a gente tem que viver uma vida se enchendo do Espírito Santo e sujeitando uns aos outros. E aí ele vai trazendo um padrão bíblico, uma analogia do homem e da mulher, as funções. E é onde a gente vê que a mulher tem que sujeitar seu esposo. E isso não é algo como um peso, como o feminismo nos traz, como a cultura coloca sobre nossas costas. Você ser sujeita, ser submissa, você está sendo diminuída dentro da sua casa. Mas esse texto, o verso 22 e 24 de Efésios 5, ele nos compara com a igreja. Assim como a igreja é sujeita a Cristo, temos que sujeitar a liderança do nosso esposo. Funções bíblicas, funções padrão bíblico para uma família, que coloca as nossas funções para ser solucionada, para ser praticada da forma correta. E eu achei bem interessante essa frase do teólogo Jonas Madureira, que diz o seguinte: você pode dizer 1000 vezes, meu corpo, minhas regras, mas isso nunca muda a realidade, que seu corpo é de Deus e está sob as regras de Deus. Ou seja, foi criada com algumas funções que foram determinadas pelo próprio Deus. Dentro desses textos, a gente pode refletir algumas posições. A submissão da esposa valida a autoridade do seu esposo. Eu auxilio na sua missão. Perdemos o controle. Estamos distante da vontade de Deus para nós, no plano dele. A gente tem que entender que a queda nos distanciou demais dos padrões bíblicos. E quando a gente tem essa redenção, esse encontro com Cristo, a gente tem que voltar às funções para que fomos criadas. O meu desejo, Gênesis vai falar isso, será para o meu esposo. Meus olhos estão fixados no meu esposo. Como Deus nos vê então? Ele nos vê como auxiliar, idônea, apta, competente, capaz, moralmente correta, presta socorro. A mesma palavra utilizada em Salmos 46, socorro bem presente na hora da angústia. Deus nos vê com essas funções, enquanto a sociedade diz que a Bíblia vê a mulher como um objeto que é só para ser utilizado como frutífero. Enquanto a Bíblia, o feminismo, eles lutam informando que não somos isso. E na feminilidade a gente vê que a gente tem essas funções. É umas funções sublimes, é algo que glorifica a Deus. A nossa função é uma função linda, não é pequena, como a sociedade diz. É uma função bem determinada pelaquele que nos criou. Provérbios 12, 4 diz: a mulher exemplar é a coroa do seu marido,
mas a de comportamento vergonhoso é como um câncer em seus ossos. Para a nossa conclusão, de um pouquinho da nossa reflexão sobre esse tema, feminilidade, feminismo, eu vou trazer um pouquinho sobre Corandel. Não sei se você já ouviu falar, mas eu queria, para concluir tudo que a gente falar, explicar um pouquinho o que fala essa frase, Corandel. A criação, tivemos uma função bem determinada. Não somos algo inferior, não somos um ser inferior a outro, somos a imagem de Deus. Imago Dei, temos a imagem dele. Fomos criados com funções e características diferentes. O pecado nos distanciou desse plano. E aí, algo que a sociedade fala que luta a favor dos direitos, esses direitos nos afastaram dos padrões bíblicos. E não foi pelo motivo que o padrão bíblico é um padrão machista. Não podemos aceitar isso. A Bíblia não precisa ser atualizada, ela é a própria palavra de Deus. Quando a gente vem na redenção, tem um encontro com esse Messias que muda a nossa história, temos que pensar e ver o mundo conforme a Bíblia nos mostra. A nossa cosmovisão tem que ser cristã, tem que ser tirada da Escritura. O meu manual de fé e prática é Bíblia. É isso que a reforma nos trouxe. Só Escrituras. Então, em vez de a gente querer agradar uma sociedade, mulheres, devemos agradar o nosso Criador, que nos deu funções diferenciadas, lindas e sublimes. E com essa função, a gente auxilia o homem a fazer a função dele. Que não tem como a gente ficar, a mulher é mais fácil, o homem é mais fácil. Não, a mulher tem que ser submissa, tem que se humilhar. O homem tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Como Cristo se entregou pela igreja. Não tem algo que seja mais honroso ou menos. São funções diferentes e sublimes. E o Corandel, ele a definição é a seguinte, é uma expressão teológica em latim, cunhada no século XVI, no contexto da Reforma Protestante, que significa, Corandel significa, diante da face de Deus. Para a gente ter uma vida cristã que glorifique a Deus, precisamos viver Corandel, diante da face de Deus. E o que isso nos traz na prática? Robert Sproul diz, a grande ideia da vida cristã é Corandel. Corandel capta a essência da vida cristã. Esta frase literalmente se refere a algo que ocorre na presença de, ou perante a face de, Deus. Para viver Corandel, é preciso viver uma vida inteira na presença de Deus, sobre a autoridade de Deus para a glória de Deus. Viver Corandel é 24 horas agradando a Deus. E eu agrado a Ele, o meu Criador, fazendo as minhas funções. Agradando a Ele, na minha função para o mundo como mulher. Auxiliando o homem a fazer a função dele. Isso como mulher cristã, como filha, como esposa, como lideranças na igreja, como aluno, como teóloga, como doutora, enfim. Em todo momento eu tenho uma vida que estou diante a face dele. Sabemos que ele está o tempo todo nos olhando, mas Corandel é a prática de a gente saber isso. Estou diante de. Prefiro agradar ele do que uma sociedade. Andar na contramão do mundo. Porque hoje, mulher, eu aqui falando a você que está me assistindo, eu aqui falando que não sou feminista. Para a sociedade isso é algo desonroso. Uma mulher que não luta pelos seus direitos. Não preciso lutar pelos meus direitos, porque os meus direitos foi dado
na cruz do Calvário. A minha função foi dada na criação. Eu não tenho que buscar os meus direitos. Eu tenho que buscar agradar a Deus, que a minha vida será essa consequência. Corandel. Agradeço demais esse momento que a gente refletiu um pouquinho sobre esses temas. Feminilidade, as funções bíblicas da mulher, características únicas da mulher, com o feminismo que nos afasta da Bíblia, nos afasta de uma vida cristã, nos afasta de um mundo de brigas, onde eu posso olhar o homem e não ver ele como meu adversário, onde eu posso ver o meu esposo e não ver ele eu querendo lutar todos os dias para ser melhor do que ele em tudo. Não preciso disso. Algumas indicações para vocês. Feminilidade, esses 3 livros. Eu queria convidar você que gosta dessa área também, que são livros assim fenomenais nessa área. Feminilidade Radical, estou aqui até com ele aqui, muito bom, que vai estar trazendo aí essa feminilidade, a fé feminina em um mundo feminista. A autora vai estar trazendo isso de forma brilhante. Um segundo livro, Qual é a Diferença? Masculinidade e Feminilidade, de acordo com a Bíblia, do John Piper. E esse daqui, que foi escrito por uma historiadora, muito bom, Feminismo, Perversão e Subversão, da Ana Campaiolo. Muito bom. Então eu te convido a ler um pouquinho também sobre esse assunto, algo que a sociedade nos traz como uma conquista, e quando a gente vai ver na história, inclusive nesse livro Feminismo, a gente vai ver que na história tem ações por trás de ideologias. O que importa é viver uma vida corandel, que agrade a Ele, que eu tenha a certeza na prática que eu estou vivendo diante dEle. E a minha versão é a minha função. O meu desejo é agradar alguém, a Ele, em todas as funções, como mãe, como esposa, como filha, como cristã, qualquer liderança que eu estiver à frente, glorificar a Ele na função que foi dada por Ele. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigada.